Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e é pela força que se apodera dele. Desde os dias de João até os dias de agora, o reino dos céus é conquistado por força, e só os que se esforçam se apodera dele. Eu quero trazer para você nesta noite uma palavra que vai te inspirar na guerra espiritual. Nós não podemos perder o espírito de guerra que Deus nos deu, porque existem coisas que a Bíblia diz, existem situações que só vai ser conquistada por mim, por você, através da força espiritual que nós vamos lutar, guerrear. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Posso ouvir amém? Se Ele é o Senhor dos exércitos, eu e você precisamos ser mais do que só um soldado neste exército. Precisamos ser mais do que só mais um no número, mas ser um que se posiciona com atos, palavras e ações. Quando eu olho para essa palavra e vejo o próprio Jesus dizendo que tem situações, que tem conquistas, que tem planos, que tem sonhos, que só vamos conquistar se nós lutarmos por Ele, se nós guerrearmos por Ele, se nós nos dedicarmos a Ele. Deus lutou pela minha vida e lutou pela sua vida, e Deus vive para nos fazer viver uma vida abundante. Nós temos visto pessoas dizer assim: eu faço tudo para conquistar isso, mas aí na hora que ela tem que ter ação, ela para. Ela faz na mente, mas não faz no físico. Nós vemos mães dizendo assim: eu faço tudo pelo meu filho. Nós vemos pais dizer assim: eu faço tudo pelo meu filho, mas vive a própria vida e não vive nada para ajudar os filhos a viver a vida deles. Quantas mães, quantos pais não têm a ação de buscar ao Senhor para que o filho e a filha seja abençoado? Vivem as suas vidas e deixam os filhos viver a deles. Deus não é assim. Deus não quer viver a vida dele separada da nossa. Deus quer viver ao nosso lado, dentro de nós, através do Espírito Santo. Deus quer guerrear comigo e com você. O que você está disposto a fazer pelo teu sonho, pelo teu propósito, pela tua salvação, pela salvação do teu filho, da tua família, da tua casa? Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de guerra, essa força para guerrear contra o inferno, tem que estar vivo dentro de nós, todos os dias. Se eu quero viver, se eu quero conquistar, eu tenho que lutar por aquilo que eu quero. Escute, queridos, tem coisas na Bíblia, tem coisas na terra, tem coisas no trabalho, tem coisas na família, tem situações que nós não vamos conquistar com democracia, nós não vamos conquistar com conversa, nós não vamos conquistar vamos fazer um acordo de paz. Não, tem coisas que você só vai conquistar se você guerrear por ela, se você lutar por ela, se você jejuar por ela, se você orar por ela.
Existem coisas no céu que não vai ser assim, chegar e falar: hein, diabo, deixa eu fazer isso. Não tem. Tem vitórias para mim e para você que não vai ser com uma democracia entre você e o inferno, de falar: diabo, olha, eu quero que você dá licença aqui de casa, eu quero que você deixe o meu casamento em paz, eu quero que você deixe o meu filho em paz, vamos fazer um acordo, eu não te perturbo, você não me perturba. Tem conquistas financeiras, profissionais, que não vai ter como você conversar e falar assim: olha, sai da minha vida, deixa eu em paz. Não vai, irmão. Jesus disse que tem que ser pela guerra, pela batalha espiritual. Não dá para fazer um acordo com o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Não dá para fazer um acordo com ele e acreditar que ele vai cumprir a parte dele. Ele não vai cumprir a parte dele. Por que ele não vai cumprir a parte dele? Porque ele é mentiroso. E ele é mentiroso. Olha para você ver o que diz em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao seu redor como leão, procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelas mesmas lutas e sofrimentos. Não dá para mim achar que tem acordo com o diabo. Não tem como eu chegar e falar: diabo, é o seguinte, você não me perturba mais e eu não te perturbo. Não vai funcionar, irmão. Só tem uma coisa que funciona contra o inferno: o nome de Jesus. E o nome de Jesus não é acordo de paz, é munição para atacar o inferno. O nome de Jesus não é um aperto de mão com a maldade, é uma ação de palavras para expulsar o inimigo. Então a democracia, ela não existe com o inferno. Não tem como eu achar que eu vou conquistar pedindo. Você tem que lutar pelos seus sonhos, você tem que guerrear pelos teus sonhos, você tem que guerrear pela sua família. Eu tenho que guerrear, nós temos que guerrear por tudo aquilo que nós queremos conquistar, porque o reino dos céus é conquistado pela força. Posso ouvir amém? A guerra começa na mente. É a nossa mente que começa toda a batalha. Toda a batalha espiritual, ela começa dentro da mente. Então preste atenção no que eu vou liberar para você nesta noite. Você precisa alimentar o teu coração daquilo que é puro, daquilo que é puro, bom, perfeito, que é verdade. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, diz a palavra do Senhor, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, proteger, proteja o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a vida sai do coração. Então o que a minha mente recebe de informação, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu sinto, a minha mente recebe as informações e manda para o coração. Então imagina a mente como aquele que vai alimentar. A mente alimenta o coração. Quantos estão me entendendo? A mente alimenta o coração. Se você alimentar o coração com medo, o que é que vai acontecer? Um coração cheio de medo. Se você alimentar o coração, se a sua mente alimentar o seu coração com medo, o que é que vai acontecer? Você não vai ter coragem de guerrear. Você não vai ter coragem de enfrentar o inferno, porque você vai ter medo de perder.
Aí o medo vai te fazer ficar parado, vai te paralisar. Aí você vê uma oportunidade, você vê duas oportunidades, você até vê como que é para ser um vencedor, mas você não vai conseguir vencer, porque o teu coração está cheio de medo, porque a tua mente só mandou a comida chamada medo. Escute, Mateus 12:34. Diz que a boca fala, pode colocar aqui, Mateus 12:34, que a boca fala o que está cheio o coração. Eu profetizo que você vai alimentar o teu coração com muita esperança, porque se o teu coração estiver cheio de esperança, a tua boca vai ter uma narrativa todo dia de esperança. Se você alimenta o teu coração com esperança, todo dia você vai falar o que produz esperança. A palavra do Senhor diz em Lamentações 3, versículo 19, 20 e 21, que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque se eu alimentar o meu coração de esperança, o coração vai encher de esperança, e a boca fala o que está cheio o coração. Quando você vê alguém falando nada, é porque o coração está cheio de nada. A pessoa não está falando, não está profetizando bênção, não está narrando bênção, porque o coração não tem nada para narrar, ele está vazio. Fala comigo, barriga cheia não precisa de comida. Coração cheio não precisa de comida. Se você não se alimentar da palavra de Deus, o seu coração vai ficar vazio. Sabe o que é que faz todo ser humano precisar de comer todos os dias para sustentar o corpo físico? Fome. A Bíblia diz assim: aquele que tem fome, busque o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem sede, beba da água da vida. Irmão, se eu entender que a minha mente joga os alimentos para o meu coração, e esse alimento precisa ser nutritivo. Ninguém vive fisicamente sem comer coisas que geram nutrientes. O corpo físico precisa comer coisas que vai trazer vitaminas, vitaminar o corpo, vitaminar os músculos, vitaminar para que você tenha força física para trabalhar, para produzir. E a mente, ela é responsável por alimentar o nosso corpo. Se você alimenta o seu coração com esperança, a esperança vai se tornar uma munição para você guerrear contra o inferno. Posso ouvir um amém? Porque um coração cheio de esperança, a esperança vira o quê? Uma arma de guerra, uma munição. E toda munição serve para você guerrear. Se você se alimenta de fé, se você se alimenta de coragem. Quarta-feira passada nós falamos que para ser um vencedor precisa de coragem. Para ser um vencedor precisamos de coragem. Então, se eu alimentar o meu coração de coragem, se eu alimentar o meu coração de fé, se eu alimentar o meu coração de esperança, e tudo isso eu vou encontrar onde? Na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ouvindo ministrações, ouvindo louvores, lendo a palavra da verdade, buscando ouvir aquilo que me dá esperança, aquilo que me produz coragem, aquilo que me faz querer fazer acontecer. Aí a boca fala o que está cheio o coração. E se o coração não estiver cheio de coisas boas, ele vai proferir e ele vai falar aquilo que é ruim. Então a palavra de Deus diz assim em Hebreus 5, 13 e 14, que algumas pessoas só alimentam o coração no leite. Coloque Hebreus 5,
13 e 14. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim com a confiança que temos. Coloca, é 5, Hebreus 5, filho. 5, 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é o que, irmãos? Tem que acreditar na Bíblia, irmão. A Bíblia é para quem acredita. Quem não acredita na Bíblia não precisa nem ler ela, porque não acredita. Agora, quando ele quer acreditar, ele vai ler. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que o escritor está dizendo? Que se eu quero vencer as minhas batalhas, eu preciso alimentar o meu espírito, a minha alma, o meu coração de munições. Coloca o versículo 14 agora. De munição espiritual para me guerrear. No entanto, o alimento sólido, diga nutritivo, é para os adultos, diga sou eu. Se você for ali na salinha das crianças todo domingo, se você for lá ver o que as crianças aprendem, as irmãs que cuidam delas traz um ensinamento que é comparado ao leite. Ensina elas de uma forma que elas possam entender, mas elas não sabem guerrear ainda, elas estão entendendo, aprendendo, mas elas não têm força para guerrear. Mas aí quando nós fica adulto, nós precisamos de alimento nutritivo, sólido, pesado, alimento que nos dá força. Para quê? Olha para quê? Para que nós possamos fazer o exercício constante, se tornarem aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então não dá para mim fazer acordo com o inferno, apertar a mão do inferno, achar que maldade faz parte da vida. Irmão, maldade faz parte do inferno, não da nossa vida. Quando a maldade chegar na sua casa, tentar chegar na sua família, você tem que se posicionar como um soldado e dizer assim: aqui não. Se você chegar aqui, vai ter briga espiritual, vai ter guerra, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. O diabo pinta e borda na cidade, nas casas que não tem respeito a Deus, mas quando eu entro na minha casa, eu falo com ele: você pode fazer o que você quiser, você pode me atacar lá fora, você pode brigar comigo lá fora, você pode mexer com a minha família lá fora, pode mexer com os meus filhos lá fora, pode mexer com os irmãos da minha igreja lá fora, mas dentro da minha casa, dentro do ambiente da igreja que está debaixo do meu governo, não, aqui eu determino quem vai reinar. É eu que determino quem vai reinar. É eu que me posiciono, é você que tem que se posicionar. Está com dificuldade na família? Se posiciona como homem e mulher de guerra, como soldado que sabe discernir entre o bem e o mal. Olha o que diz em Efésios 5:11: vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, para poderem ficar, diga, firmes. Para que eu vou vestir uma armadura? Para guerrear, para lutar, para dizer para o inferno: não vem não, que eu tenho arma também. Eu tenho a arma da fé, eu tenho a arma da esperança, eu tenho a paz, eu tenho a alegria, eu tenho a bondade, eu tenho a fidelidade, eu tenho a paciência. Não vem não. E eu tenho o nome do Senhor Jesus contra você, inferno. Irmão, nós temos que se posicionar para vencer as guerras contra o inferno. Se ele vai atacar o casamento, não deixa. Se ele vai atacar os filhos, não deixa. Se ele vai atacar a sua fé, não deixa. Se ele vai atacar a sua esperança, não deixa. E como que eu não deixo?
protegendo a minha mente. Romanos 12, 1 e 2, que é o tema do nosso culto de quarta inconformado. Olha o que diz: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e ao culto racional. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que o escritor de Deus está dizendo? Que a sua mente precisa alimentar todos os dias da renovação, alimentar coisas que vai servir para você ter força contra a maldade, força contra o inferno, força contra as ciladas do diabo. Eu já sei que ele vive ao redor, eu já sei que a missão dele é roubar, destruir e matar. Então para que eu vou fazer acordo? Não vou andar de mão dadas dizendo, é normal. Não é normal, é pecado. Que agora nos tempos de... Não, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Irmão, nós temos que continuar firmes para vencer as ciladas do diabo. Aqui está escrito em Hebreus, em Efésios 6:11, firmes para vencer as ciladas do diabo, guerrear contra ele, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. Resistir, guerrear, ele vem, você para. Se vier 10, você está ali com Jesus. Se vier 1000, você está ali com Jesus. Sem Jesus nós não podemos. Evangelho de João capítulo 15, versículo 5 diz assim: sem Jesus nada podemos fazer. Mas e com Jesus? Venha o inferno todo, pode vir. Se Jesus estiver comigo, pode vir o inferno todo. Mas se Jesus não estiver comigo, aí eu não consigo lutar nem contra uma falatória de fofoca de alguém. A Bíblia diz assim que não devemos nos envolver com nenhum tipo de maledicência, coisas que maldizem, que denigrem, fofocas. Por isso que muitas pessoas, ao ouvir uma maledicência contra a vida dela, já... Por quê? Porque ela não está revestida de poder, ela não está revestida do Espírito Santo, ela não está revestida da presença do Espírito. Aí ela deixa aquela coisinha, uma palavra negativa, uma seta maligna, um dardo inflamável, encher o coração dela de medo, de angústia, de tristeza. E aí ela vai falar, e ela fala o que está cheio o coração. Se o coração está cheio de medo, o diabo vai vir e vai vencer ela. E qual que é a estratégia do diabo? Atacar a nossa mente. Diga misericórdia. Como que o diabo está vencendo as pessoas? Atacando a mente. Porque se ele mudar o tipo de comida que você come, ele te vence. Está me entendendo? Se o diabo mudar a comida que você come, você vai perder para ele. Escute, nós não vamos conseguir vencer o inferno comendo comidas espirituais que fazem acordo com o pecado. Tem muitas igrejas fazendo acordo com o pecado. E quando eu estou falando de igrejas, não estou falando de portas, de placa, estou falando de pessoas que estão fazendo acordo com o pecado e tratando aquilo como normal, porque o diabo colocou na mente dela e ela mandou a informação para o coração, diga alimento, que aquilo agora é normal. O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? Por quê? Porque o diabo sabe que o único jeito de vencer um cristão é mudando o que ele come.
o que ele se alimenta. Porque se ele encher o coração sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede o que? Diga, a vida. Aí se você manda comida fraca para o coração, você fica no estágio de criança, que nem está em Hebreus 5,13, se alimentando daquilo que não te dá força, daquilo que não te faz querer guerrear. Aí o diabo vai e te alimenta, ou alimenta aquela pessoa, com uma conversa fiada, com uma mentira, porque ele é o pai da mentira, com um engano, porque ele é enganador desde o princípio, e ele tenta enganar as pessoas, confundindo elas, fazendo elas acreditar que é normal. Diga, eu sou inconformado. Um inconformado, ele não acha pecado normal, ele continua achando pecado, pecado. Um inconformado não acha normal uma família estar vivendo briga desde a hora que acorda até a hora que deita. Não, ele não acha normal, ele luta para aquilo não acontecer. Um inconformado, ele não acha normal um casamento ter traição, ele luta para que isso não aconteça. Um inconformado, ele não acha normal aonde tem uma família ou amigos e um não conversar com o outro, ele não acha normal ficar aquele silêncio, aquela briga ali. Eu não converso com fulano porque nós não se dá bem. Não, ele luta para manter a paz, a alegria, porque ele sabe que tem que ser diferente. Um inconformado, ele não aceita o diabo dizer que o Deus perdoa, pode pecar à vontade porque Deus perdoa. Ele não aceita, porque o coração dele vai sendo cheio de santidade, e a santidade expulsa tudo que é contrário às verdades de Deus. Deus quer usar eu e você para sermos um instrumento de bênção nessa sociedade, um instrumento de bênção na nossa casa, na nossa família. Mas nós temos que nos posicionar como soldados, guerrear, dizer para o inferno aqui não, comer comida forte espiritualmente. Se todo cristão, se toda pessoa passasse a alimentar da palavra de Deus todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, se alimentar da palavra 1 hora por dia, ela vai ficando forte, ficando forte, ficando forte, ficando forte. Chega um dia que o diabo não tem mais argumento. Se todos os dias a pessoa decorar uma fala, um versículo de esperança, todos os dias você decorar um versículo de esperança, na hora que aparecer uma luta, aparecer uma provação, aparecer uma palavra negativa, você vai ter um versículo para recitar contra aquilo. Diga, munição. Fala comigo, armas espirituais. Porque tudo é possível ao que crê. Mas se a gente não tiver nada no coração, o coração estiver vazio, o diabo ataca e a gente não sabe o que falar para ele. O diabo vem e fala na mente, porque ele ataca a mente. Ele vem e fala assim: Deus se esqueceu de você. Aí se você não tiver com o coração cheio da palavra, você vai falar: sabe o que é verdade? Deus parece que se esqueceu de mim. Mas se você tiver com o coração cheio da palavra de Deus, você vai falar assim: espero com paciência no Senhor, porque eu sei que ao final Ele vai se levantar ao meu favor. Demônio, sai da minha presença, sai da minha casa, sai da minha família, deixa eu em paz. Amém? Escute, para nós terminarmos. Se a boca fala o que o coração está cheio, eu quero lhe motivar todos os dias, encher o teu coração da palavra de Deus e de louvores a Deus. Tem muita coisa que você pode encher o teu coração, mas a que vai mais fazer efeito contra o inferno é a palavra de Deus, porque só ela tem palavras de vida eterna.
Coloque-se de pé, nós vamos orar. Eu quero que você ore nesta noite para que Deus te dê um espírito de guerra, para que você seja revestido de poder, de paz. Santo Espírito de Deus, Tu és o motivo de estarmos aqui nesta noite, e o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Eu abençoo agora, Senhor Deus, a vida deste irmão, desta irmã que está aqui nesta noite, deste jovem, desta criança. Espírito Santo, enche o coração dela agora da Tua palavra, enche o coração dela agora de fé, de esperança, enche o coração dela agora de palavras de vida, para que quando a boca dela falar, fale de esperança, fale de amor, fale de paz, fale de alegria, fale, Senhor Deus, aquilo que vai produzir vida, não só na vida dela, mas na vida dos familiares. Santo Espírito de Deus, eu oro agora para que o Senhor capacite cada irmão, cada irmã. Coloca, Senhor Deus, os dons espirituais sobre nós, coloca o dom, ó Pai, sobre a nossa vida. Nos dá força para vencer as ciladas do inferno, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda armadilha satânica contra a nossa vida caia por terra, toda armadilha diabólica contra a nossa casa caia por terra, tudo aquilo que o inferno tem colocado, ó Deus, para nos derrotar, seja repreendido agora em nome de Jesus. Repreenda o inferno, repreenda a cilada satânica, repreenda o diabo, não deixa ele vencer a sua vida, não deixa ele fazer você desistir, não deixa ele fazer a tua casa desistir, não deixa ele te enfraquecer. Se levanta com o Espírito Santo. Meu Deus, faça transbordar em cada coração. Tira, Espírito Santo, todo medo, toda tristeza, toda opressão, toda angústia. Tira, Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus. Alimenta os nossos corações de fé, de amor, de paz, de esperança, de alegria. Dai-nos, ó Deus, palavras para guerrearmos contra o inimigo, contra o inferno. Bendito seja o Senhor na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa família. Usa, Senhor Deus, a boca de cada um de nós como uma boca profética para derrotar, Senhor Deus, as ciladas do inferno. Coloca discernimento de espírito nas nossas vidas, ó Deus, para que possamos desarticular o inferno e profetizar vida sobre as famílias, sobre essa cidade, sobre os nossos entes queridos, sobre os nossos negócios. Meu Deus, que o Espírito do Senhor de força e coragem se apodera e das nossas ações, da nossa vida, e que o nosso falar seja todos os dias um falar de vida e de esperança. Enche os nossos corações, ó Deus, da Tua palavra, para que possamos avançar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, coloca sobre a vida de cada irmão agora palavras de vida, para eles poderem ajudar a casa deles, ajudar a família deles, ajudar as pessoas na sociedade, ajudar e orar por aqueles que precisam, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca a mão sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo essa mente agora. Eu abençoo, Senhor Deus, a mente desse homem, dessa mulher, deste irmão, desta irmã, desse jovem, dessa criança. Que a mente deles agora, ó Deus, alimente o coração deles com a Tua palavra.
que o ouvido deles, ó Deus, ouça aquilo que produz fé, que os olhos deles vejam aquilo que produz fé e esperança, que tudo aquilo, ó Pai, que o corpo deles absorver, seja através da audição, da visão ou do tato, ó Deus, seja para trazer nutrientes da Tua palavra ao coração, e que eles sejam, ó Deus, protegidos, que a mente deles seja transformado, conforme está escrito em Romanos 12:2, transformado pela renovação a cada dia, a cada manhã, para que eles vivam a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor em todos os lugares, e que eles sejam um canal de bênção na casa deles, na vida dos familiares, dos entes queridos, no trabalho, e que todos os sonhos e projetos e planos que o Senhor tem para eles se cumpram, para que o Seu nome seja glorificado. Diga: eu recebo, e graças.